Bem-vindos ao canal, a Bíblia Sagrada com Devocionais. Neste canal, nós vamos poder dedicar um momento do nosso dia para adorar a Deus, a partir da leitura devocional da Bíblia. Vamos refletir sobre o chamado de Deus, por meio deste devocional, que é inspirado no primeiro capítulo do livro de Jonas. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Donde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me, e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém. No livro de Jonas, vemos um homem que foi chamado diretamente por Deus para cumprir uma missão importante: anunciar o juízo divino sobre Nínive, uma cidade conhecida pela sua maldade. No entanto, em vez de obedecer, Jonas fugiu da presença do Senhor, indo para Tarsis, na direção oposta. Esse ato de desobediência tem muito a nos ensinar sobre como reagimos aos chamados divinos em nossas vidas. O chamado de Deus é claro e direcionado. A palavra de Deus para Jonas foi clara: Levanta-te, vai. Jonas, capítulo 1, verso 2. Deus não deixa suas orientações vagas. Ele nos chama para algo específico e nos orienta sobre o que devemos fazer. Muitas vezes, nós também recebemos direcionamentos de Deus, mas, assim como Jonas, podemos hesitar ou fugir, seja por medo
orgulho ou simplesmente pela ideia de que o que Ele nos pede é difícil demais. Deus tem algo claro para cada um de nós. Ele nos chama a cumprir um propósito específico, seja em nossa vida pessoal, no trabalho, na família ou na igreja. Como estamos respondendo a esse chamado? Estamos dispostos a obedecer ou estamos fugindo em direção ao nosso Tarsis? A fuga de Jonas e as consequências. Jonas, em vez de obedecer, decide fugir para Tarsis. A decisão dele não apenas afetou a sua vida, mas também a vida dos outros. Durante a travessia, uma grande tempestade se levantou, ameaçando o navio e a vida dos marinheiros. A reação de Jonas foi reveladora. Ele sabia que a tempestade era uma consequência direta de sua desobediência. Quando decidimos fugir do plano de Deus, nossas escolhas afetam mais do que nós mesmos. Nossos erros e falhas podem ter repercussões nos outros ao nosso redor, como no caso dos marinheiros que sofreram por causa da fuga de Jonas. Devemos estar atentos ao fato de que nossa desobediência pode afetar aqueles que amamos e até pessoas que nem conhecemos. Deus está sempre conosco, mesmo quando fugimos. A boa notícia é que, mesmo quando Jonas fugiu, Deus não o abandonou. No meio da tempestade, Deus estava ali, trabalhando para chamar Jonas de volta. A tempestade foi uma oportunidade para Jonas refletir sobre sua situação, eventualmente, se arrepender e voltar a obedecer. Deus é misericordioso e paciente. Mesmo quando nos afastamos, Ele ainda está trabalhando ao nosso redor, permitindo que as dificuldades da vida nos levem a um momento de reflexão e arrependimento. Ele não desiste de nós, mas usa os momentos difíceis para nos trazer de volta ao seu propósito. A oportunidade de arrependimento. Em meio ao caos da tempestade, Jonas foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe, o que veremos nos capítulos seguintes. No ventre do peixe, ele teve um momento de total reflexão e arrependimento, orando a Deus e reconhecendo que o melhor caminho era obedecer ao seu chamado. Mesmo que tenhamos nos afastado do caminho de Deus, sempre há uma oportunidade de arrependimento. Quando voltamos a Ele com coração sincero, Ele nos recebe de volta com graça. Não importa quão distante tenhamos ido, Deus está pronto para nos restaurar. Aplicação prática. Reflexão sobre o chamado. Existe algo que Deus tem chamado você a fazer e que você tem evitado? Pode ser um ministério, uma ação de amor ou até mesmo uma mudança de comportamento. O que está impedindo você de obedecer? Não fujamos de Deus. Às vezes a tarefa parece difícil ou até impossível. Mas a desobediência só traz consequências dolorosas, como a tempestade que Jonas enfrentou. O melhor caminho é sempre a obediência a Deus. Arrependa-se e volte. Se você tem fugido ou se afastado de Deus, ainda há tempo. Ele está pronto para perdoar e restaurar você. Sua misericórdia nunca falha. Oração. Senhor, assim como Jonas, muitas vezes temos medo do que Tu nos chamas a fazer. Perdão por nossas fugas e desobediências. Ajuda-nos a ouvir Teu chamado com um coração obediente. Se estivermos no meio da tempestade por causa de nossas escolhas, que possamos reconhecer Tua mão de misericórdia e voltarmos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que este devocional nos lembra que, mesmo em dificuldades, Deus está trabalhando em nossas vidas para nos trazer de volta ao seu plano. Que possamos aprender a ouvir, confiar e obedecer ao seu chamado, sem medo ou hesitação. Deus abençoe a sua vida.